Eu nasci lá no meio do mato, lá nas margens do Rio Jari, na divisa do Amapá com o Pará. A gente não tinha escola próximo de casa, a escola mais próxima ficava mais ou menos uns 40, 50 minutos de viagem de barco. Eu costumo dizer que aqui no estado nós temos regiões que nós não medimos por hora, nós medimos por marés. Quantas marés nós precisamos para chegar na escola? E qual é a logística que nós precisamos trabalhar para chegar nessa escola com esse acompanhamento, com esse apoio? Porque, em geral, o professor ele fica muito isolado nessas regiões. Quando eu morava lá no interior, a gente ouvia os mais velhos ele contando aquelas histórias, sabe? E aquilo eram umas histórias assim que era muito legal e eu não via isso no nosso material didático aqui. Essa Índia que ficava sempre à beira do rio, olha só. O que nós avaliamos no contexto educacional era essa disparidade dos materiais não focarem na nossa realidade, na realidade da região norte. Como eles poderiam se embasar, né, em algum material didático que era muito precário. É uma realidade totalmente diferenciada do que ela vive. Trazer a realidade deles, trazer os contos, trazer as narrativas indígenas, trazer as músicas locais, é assim, fundamental mesmo, porque eles conseguem contextualizar, eles conseguem dar significado ao que eles estão estudando. Ter esse material didático construído por professores do estado, olhando essa realidade, no qual o estudante se ver ali dentro do material, é fundamental para essa educação fazer sentido e possibilitar e gerar esperança para esse estudante. Tudo que eu escrevi no material foi pensando na minha criança de Tartarugalzinho. Eu sei que eles vão se reconhecer, eu buscava coisas do município, histórias do município, imagens, assim. É um lugar que não tinha acesso à internet com tanta facilidade, eles não tinham lugares que pudessem ir assim com tanta tecnologia. Então tudo que eu fazia, eu buscava colocar da forma mais simples para o professor que estava lá dentro da sala de aula. Eu produzi um material pensando na realidade minha, mas eu pensei também na realidade do professor que está lá na Ilha da Croa da Pedreira, que é lá no Bailique. Esse professor ele não vai ter os mesmos recursos que eu aqui. Então, isso dá para o professor uma ferramenta poderosa nessa implementação. E aí, um ponto que ele é também muito importante é que ele está totalmente de acordo com o referencial curricular amapaense. É algo que foi feito para atender uma realidade e não algo que veio para ser adaptado à realidade que você vive. Ver a nossa região, o nosso município, o nosso estado nos papéis, nos livros impressos, que é algo incrível, um professor amapaense, autor do seu próprio material regionalizado. Ele fala do quintal do aluno, fala do bairro dele. E aí, vendo isso, o aluno se sente fazendo parte dessa construção, né? E eu acredito que a aprendizagem possa fluir muito mais naturalmente. Para cada estudante ele receber ali um material que foi produzido por esses professores que foram corajosos, né? Isso nunca tinha sido feito aqui, pegar e chamar, olha, vamos aqui, vale a pena você emprestar ali o seu talento, emprestar seu conhecimento, a sua experiência de sala de aula para contribuir para que a rede estadual, as redes municipais pudessem usar essa experiência enquanto replicabilidade exitosa de aprendizagem. Que bom que vocês observaram a história perfeitamente. O processo de formação ele é uma etapa extremamente importante e garante que o professor vai se apropriar do material e poder desenvolver essas práticas com segurança na sala de aula. Então o formador ali ele tem uma tarefa tão importante quanto do autor,
né? Porque ele vai mostrar, olha, você tem N possibilidades com esse material, você pode usá-lo dessa forma, você pode usar assim, né? Você tem diversas formas de utilizar dentro da sala de aula. Então, o formador é fundamental nesse processo de implementação do material educacional, porque ele vai auxiliar o professor de como utilizar corretamente esse material dentro da sala de aula. Porque nada vai adiantar a gente ter feito um trabalho belíssimo e o material não ser utilizado da melhor forma dentro da sala de aula. A gente não vai alcançar o objetivo, né, que é a aprendizagem do aluno, que é transformar esse aluno realmente em protagonista dentro da sala de aula. Antes eu vivenciava da parte como cursista, hoje eu estou como formadora, multiplicadora, ajudando meus colegas a aprenderem, aprimorarem a sua prática em sala de aula. Ter esse suporte, ter esse apoio, verificar que as secretarias municipais, a Secretaria do Estado, eles estão trabalhando em conjunto e está todo mundo falando a mesma língua, é muito importante também para o professor que está lá na sala de aula. Porque às vezes a gente ficava ali no meio de um tiroteio, um querendo que eu faça uma coisa, o outro queria que eu fizesse outra. E agora não, a gente vê que o Estado inteiro está falando uma língua só e que a gente vai agora conseguir chegar em um determinado ponto, né? A gente quer que o aluno seja protagonista, a gente quer essas crianças alfabetizadas, a gente quer que essas crianças se identifiquem como amapaense e tenham orgulho da nossa cultura. Isso nos faz olhar para a nossa cultura e ter amor, e ter prazer de dizer que nós temos uma cultura e nós preservamos a nossa cultura. E nós não temos vergonha disso. Enquanto professora da rede, né, enquanto amapaense, eu fico assim, muito feliz por ter participado desse processo. Aí você sente que o teu trabalho foi feito. Tu fizeste um trabalho que não vai ficar só naquele momento, vai seguir com o aluno o resto da vida dele de estudante. E isso pra gente é o que a gente quer.